Salve a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Maravilha, noite chuvosa, né, irmãos? E a minha oração é que, de acordo com a proporção da chuva, seja assim também a presença de Deus nesse lugar, amém? Aleluia. Aleluia. Eu estava ali na minha segunda caverna de Adulão, orando a Deus e pedindo a Ele para me dar graça, pedindo a Ele para falar aos nossos corações o que a gente precisa ouvir. E Deus, nos últimos dias, Ele tem ministrado muito ao meu coração acerca de amor. Deus tem falado muito comigo acerca do amor. E essa palavra eu preguei lá no evangelismo que teve lá em Mauá. E essa palavra me quebrantou muito, essa palavra trouxe muito quebrantamento em meu coração. E não somente a mim, mas aqueles também que ouviram a palavra do Senhor naquele dia. E o Espírito Santo ministrou meu coração que eu ministrasse ela nessa noite também, hoje aqui. Amém? Então eu convido a noiva do Cordeiro a abrir o Santo Livro em dois livros. O primeiro será em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, e depois Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 7. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Depois Apocalipse capítulo 2. Mas primeiro 2 Coríntios capítulo 5. Amém? Podemos? Glória a Deus. Diz assim o Santo Livro: porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15 diz: ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. O 14 diz: porque o amor de Cristo nos constrange, nos leva a um constrangimento. Por que o amor nos constrange? Porque estamos plenamente convencidos, cientes, temos o discernimento, a compreensão de que um morreu por todos, toda a raça humana, todo ser vivo, logo todos morreram. E o 15 é fantástico, diz: e ele morreu por todos para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmo, para seu bel prazer, pela sua vontade própria, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos lá em Apocalipse. Capítulo 2. Aleluia, Jesus. Apocalipse 2, versículo 1, amém? Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, mas que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa de meu nome, e não deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, o teu favor, que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E quem tem ouvidos, compreenda
o que o Espírito declara às igrejas: ao que vencer, ao vencedor, aquele que chegar até o final, ele diz: darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A igreja tem a bondade. Aleluia. Que Deus nos dê ouvido para ouvir e mente para compreender a sua palavra. O tema da minha palavra é amor constrangedor. Um amor constrangedor. Deus é um ser extremamente apaixonado. Deus é um ser munido de um amor incomparável, incompreensível, imensurável. Não tem como medir a extensão, a profundidade do amor de Deus. Deus é um ser que é extremamente apaixonado pelas suas criaturas e pela sua criação. E além de ser extremamente apaixonado pela sua criação, extremamente apaixonado pelo amor que ele tem às suas criaturas, Deus é um ser que é extremamente apaixonado pelo seu nome. Você vai ver em inúmeros textos a palavra do Senhor falando que por amor a meu nome não farei, pelo amor a meu nome não deixarei, por amor a mim não permitirei. Então Deus é um ser que é extremamente apaixonado pelo seu próprio ser, pela sua própria natureza, pelo seu próprio nome. Nome esse qual Deus, a palavra fala, que exaltou a Cristo sobre a maneira que lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus é apaixonado. Deus é amoroso. E por que Deus é assim? Quando pessoas que não têm uma intimidade com Deus observam essas declarações a qual eu estou fazendo aqui, pinta na sua mente ou desenhado na sua mente um Deus extremamente orgulhoso, soberbo, vaidoso, que quer tudo para si, onde a palavra fala que ele não divide, ele não compartilha a sua glória com ninguém. Então quem ouve essas declarações fala: Deus, esse Deus dos cristãos, é um Deus extremamente soberbo, orgulhoso, vaidoso, mas não é. Não é. E por que Deus é assim? Extremamente amoroso para consigo e para com o seu nome. Porque Deus sabe que não há ninguém acima dele. Não há ninguém semelhante a ele. Não há ninguém maior e nem acima do que Deus. Deus é um ser existente por si mesmo. Ninguém criou a Deus. Ninguém sustentou a Deus. Ninguém estabelece nada sobre Deus. Deus é acima de todos e por todos. Como Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Glória. E glória e adoração, louvor, elogio a Deus é algo extremamente legítimo se fazer. Porque quando eu e você adoramos a Deus, glorificamos a Deus, cantamos canções a despeito do seu nome, manifestamos a nossa alegria acerca do que ele fez por nós, quando nós mantenemos um relacionamento em volta de oração, leitura da palavra, manifestando a nossa gratidão a Deus pelo aquilo que ele fez no Calvário, pelo aquilo que ele fez na nossa família, no nosso ser, a gente está realmente sendo e compreendendo que é justo louvar a Deus. E por que é justo louvar a Deus? Por quê? E por que Deus quer essa adoração? Por que Deus permite e quer e deseja que o ser humano o adore dessa maneira, o louve dessa maneira? Porque Deus não pode fingir que não sabe que não há ninguém acima dele, irmãos. Deus não pode dar uma de bobo e falar: vou fingir aqui que eu não sou maior do que ninguém. Não. Isaías 43, 13 diz que ainda que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Então ainda que houvesse dia, eu sou.
Ou seja, ainda que a plenitude dos tempos, ainda que o plano fosse estabelecido, ainda que o globo terrestre não fosse criado, ainda que a terra, o céu e o mar fosse estabelecido, Deus já era. Isso é assombroso demais para mim. E quando eu entendo e leio o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz que o Verbo se fez carne, para mim é assustador. Por quê? Era uma bomba trafegando entre os seres humanos, que se tropeçar numa pedra, arreia para colocar a mão de dor. Somos extremamente frágeis. Eu usei um exemplo lá, quando eu estava ministrando essa palavra. Imaginemos, 2 cirurgiões que trabalham na área do transplante de coração. 2 médicos que trabalham na área de transplante de coração. E há um pai extremamente desesperado, que o filho dele precisa de um transplante de coração urgentemente. E naquele hospital tem 2 médicos, sendo que ele passou na faculdade com êxito, passou na prova com êxito, entrou no seu trabalho, começou a ter êxito nas suas operações de cirurgia. Todas as pessoas que ele operou viveram e vivem plenamente, têm saúde, voltaram para agradecer o médico pela cirurgia que ele fez, com êxito, com perfeição. Então ele é um médico de sucesso, ele é um médico que a sua mão é meticulosa, ele é um maestro na arte de operar, ele é um artista na área de operar. E há um outro médico, de que todas as pessoas que passaram pela mão dele, não viveram, morreram. Todos os transplantes que ele fez, não teve sucesso, as pessoas manifestavam o transplante ali, a cirurgia, e logo após, morriam. Pessoas perderam as suas vidas na mão daquele outro médico, mas estão ali ambos, um e o outro. E esse médico, qualificadíssimo, que sabe que tem a competência de operar aquela criança, e fazer aquela criança ter expectativa de vida, futuras e prolongadas, ele, para se mostrar humilde, ele sabe que ele é maior e melhor do que o outro médico, mas ele, para se mostrar humilde, ele fala: não, eu vou deixar você operar o menino, porque eu sou extremamente humilde, então opera você o menino. Mas o pai não tem o discernimento nem a ciência da competência de ambos. Ele não sabe, então, o que vier para ele é lucro, porque na visão dele, os 2 são médicos. Aí o médico, que é competente, para se mostrar humilde, ele fala: opera você o menino, porque eu vou deixar você fazer a sua operação, você também tem a sua competência, e eu não sou tão bom assim, então faz você. Se esse médico fizesse isso, seria um ato de humildade ou um ato de crueldade? Um ato de crueldade. Pastor, quem são esses 2 médicos? Deus e o diabo. Deus, ele sabe que ele tem a competência de fazer uma cirurgia no meu e no seu coração. Deus, ele sabe que ele tem a competência em tirar o coração de pedra que há dentro de mim e de você e colocar um coração de carne. E ele sabe que se ele fazer essa cirurgia, a gente vai ter vida e vida com abundância. Então, por ele saber da sua competência, ele não vai jogar a mim nem a você na mão do outro médico. Quem é o outro médico? O diabo. O diabo, se operar em mim e você, ele vai nos matar. O diabo, se operar em mim e você, ele vai fazer o nosso coração ser uma pedreira. O diabo, se operar em mim e você, ele vai arrancar o último vestígio de vida que há em mim. Então Deus, como tem a ciência, a soberania, a grandeza, a competência, a maestria de fazer a operação, ele vai fazer e exige toda adoração, todo louvor, todo elogio, porque ele é digno de adoração e louvor. Ele pode. A palavra fala que ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. E por causa da grandeza do amor de Deus, o mundo foi criado, irmão. Não tinha necessidade de Deus criar o mundo, porque Deus não precisava de ninguém. Deus estava na sua perfeita plenitude, na eternidade. Ele, a trindade ali, se sustentando, se relacionando, tendo comunhão pelo século dos séculos. Mas por causa do amor, Deus criou a terra e o céu, e criou a mim e a você. E quando criou a mim e a você, diz a palavra que ele disse que éramos muito bom. E melhor, ele criou nós, segundo a sua imagem, a sua semelhança.
Mas aconteceu algo que eu chamo de cataclisma na vida humana, na humanidade, que monstrificou toda a configuração daquilo que Deus estabeleceu para que o ser humano fosse. E como restaurar? Ontem eu preguei aqui sobre o resgate da humanidade. E como restaurar a humanidade a qual foi perdida lá no Éden? Como estabelecer aquilo que Deus estabeleceu como evidência da manifestação do seu ser entre os homens? Ele mesmo se fazendo carne e habitar entre nós. E o ato dele estabelecer isso fez com que o seu amor fosse algo constrangedor. Amor esse que o Evangelho de João mostra que não tem como descrever. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Creio eu que quando João, inspirado pelo Espírito Santo, ele daí ficou: Espírito Santo, como que eu vou tentar ilustrar isso aqui para que eu e meus irmãos possam compreender? O Espírito Santo: cara, o meu amor é extravagante, é de tal maneira que não tem como vocês compreenderem. É simplesmente constrangedor. E quando ele me constrange, eu sou plenamente convicto de que um morreu por todos, não só por mim, você que crê, não só por mim, você que hoje ora, não só por mim, você que hoje estamos aqui mediante ao dilúvio que caiu, mas por todos, por prostituta, por traficante, pelos governantes, pelos corruptos, pelos assassinos, pelos estrupadores, por todos Deus morreu. Pelos mentirosos, pelos adúlteros, pelos fornicadores, Deus morreu por todos. Deus morreu e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra fala que Deus não enviou seu Filho ao mundo para que o condenasse, mas pelo contrário, para que o salvasse. Deus ama, irmão. E esse amor para mim é muito constrangedor. Esse amor me constrange constantemente. Falar do amor de Deus para mim é muito forte. Falar do amor de Deus para mim me leva ao joelho. Falar do amor de Deus para mim me traz as lágrimas às faces. Falar do amor de Deus para mim é me colocar no meu lugar de pecador e entender e falar: que amor é esse? Que amor é esse? Amor esse que a Bíblia relata no Evangelho de Mateus, capítulo 24. E a gente tem que ter em mente isso daí, que diz que por se multiplicar o quê? A iniquidade. Ou talvez na King James diz, por se multiplicar a maldade. O amor de muitas, aqui a King James fala, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Então, por se multiplicar a maldade na terra, por se multiplicar a monstrificação do ser humano entre os humanos, por se multiplicar o pecado, a iniquidade, a maldade a qual foi inserida pelo diabo, pelo seu fruto que é o pecado, por isso aumentar o amor que Deus compartilhou para os seres humanos, vai se esfriar. Isso é marca do fim dos tempos, isso é marca da volta de Jesus, isso é marca do retorno glorioso de Cristo. Aí o texto continua, o versículo 13 diz, aquele porém, e ele dá uma vírgula, aquele porém que continua firme até o final, esse será salvo. Então isso demonstra para mim e para você uma luta, um anseio para aquecer, para permanecer guarnecido, aquecido, o amor de Deus em mim e em você. O fato de o amor de Deus esfriar em mim é uma responsabilidade exclusiva minha e de ninguém mais. O fato de eu estar frio na fé, o fato de eu não ter afetividade nenhuma para com o meu irmão, o fato de eu não ter afetividade para com ninguém na rua ou fora da rua, ou o fato de eu não ter afetividade nenhuma, nem mesmo pelos meus familiares, isso é responsabilidade total, exclusiva minha. E quem não ama não conhece Deus. A Bíblia fala que Deus é amor. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. E amar não é balbuciar palavras. Amar não é falar eu te amo.
Amar não é fazer declarações melosas e ficar com o rosto corado. Porque geralmente quem manifesta o amor assim é um amor interesseiro e egoísta, egocêntrico. Aí o texto continua, ele vai falar no versículo 15 do capítulo 4 da Epístola de João, o teólogo do amor, o discípulo a quem Jesus muito amava. Fala assim: se alguém confessa publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Porquanto dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo, aqui. Assim como Deus é. O que Deus é aqui nessa carta que está falando? Amor. Então, assim como ele é, semelhantemente nós que professamos que Jesus Cristo é o Senhor, está falando aqui, aquele que confessa publicamente, que canta a despeito do nome do Senhor, que acredita em Cristo Jesus, que declara: Jesus, eu te amo, eu sou apaixonado por ti, louvado seja o seu nome, declara abertamente, publicamente. Ele está falando semelhantemente nós. Temos que ser dessa maneira nesse mundo aqui. Por isso que eu preguei aqui uma mensagem que eu intitulei de A Bidimensionalidade da Vida, que é o texto que Paulo prega e ensina aos coríntios. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos de todos os homens os mais miseráveis. O que ele está falando? Se você espera a despeito só nessa vida, na vida terrena, na vida humana, no seu trabalho, no secular, na faculdade, na correria, no fazer, no acontecer, e não busca e nem espera em Deus, na vida espiritual, na transcendental, na leitura da palavra, na comunhão dos santos, na oração, na vida cotidiana, no amor fraternal, se você não espera, não manifesta dessa maneira, você está numa classe entre os mais miseráveis de todos os homens. Independente de quanto você tem na sua conta. Porque ser miserável não caracteriza a quantidade de recurso, mas caracteriza a falta de recurso dentro do coração. É miserável de coração. Aí o 18 fala: no amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém declara: eu amo a Deus, porém odiar seu irmão, é o quê? Mentiroso, porque quem ama seu irmão, a quem vê, e não pode amar a Deus a quem não enxerga, não vê, ora, ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma seu irmão. Há um mandamento extremo e poderoso e pertinente em toda a Escritura, que é o amor, irmão. Certa feita perguntaram ao Nazareno: qual o maior de todos os mandamentos? O que ele respondeu? Os doutores da lei, aqueles que conheciam a Torá, o mandamento, aquilo que saiu do pulmão do Altíssimo e foi revelado a Moisés, e Moisés escreveu, e perguntaram a Cristo: Senhor, qual o maior entre todos os mandamentos? E Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37, e asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua inteligência, e este é o primeiro e maior dos mandamentos. E o segundo é maior, é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 35, se eu não me engano, diz: nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aos outros. Amor. Uma palavra pequena, mas de tanta importância, mas que está deixada de lado. O amor foi desvirtuado. O amor que hoje é cantado, declamado, escrito em poesia, que é manifesto no teatro, na cultura, que é manifesto em todas as instâncias, na televisão, na telenovela, em tudo que é manifesto de audiovisual, é um amor
eros, um amor carnal, de homem para com mulher, e de mulher para com homem, e até de homem para com homem, e até de mulher para com mulher. É o amor carnal, o amor que é descrito lá em Romanos capítulo 1, que nós lemos ontem, do 18 em diante. É esse tipo de amor que é manifesto hoje. Não é o amor ágape, que é oriundo do céu. E eu fiz uma pergunta, eu vou fazer aqui, quem estava lá não vai responder. Se eu tivesse uma bala, eu te dava, Serra. Eu estava sem bala naquele dia. E eu vou fazer, eu quero que vocês interajam comigo, para eu entender o que passa em vocês quando é falado acerca do Apocalipse. Qual a palavra-chave que vem quando é falado na sua mente? Abram em Apocalipse, o que balbucia em seu coração, o que vem na sua mente de imediato. O que vem na sua mente? Alguém, por favor, levanta a voz aí e fala. O que vem à sua mente quando é falado o livro do Apocalipse? Fala só uma palavra. Hã? O que? Fala mais alto. Revelação, outra pessoa. Fim dos tempos. O que? Juízo. Oi? A volta de Cristo. Fim dos tempos. Destruição. Mais alguma coisa? Fala aí. Trono branco. Juízo final. Onde Deus vai lançar pessoas no inferno. Vai lançar a besta, o falso profeta. Mas o que? Quando fala de Apocalipse, quem estava lá não fala. Hã? Acabou? A grande tribulação. O que? Eu louvo a Deus por esse ministério, por essa igreja, porque uma das primeiras pessoas que falou o que é a intenção do livro de Apocalipse. Porque quando manifestamos aquilo que o livro de Apocalipse ministra no nosso coração, geralmente vem isso daí: trono branco, juízo de Deus, destruição da terra, a besta e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, vão sofrer pelo século dos séculos, a marca da besta, o 666, logo vem isso na nossa mente. Mas não é esse o ponto principal, nevrálgico do Apocalipse. Não é esses pontos que nós citamos aqui. Qual é o ponto principal? O que a carta ou o livro do Apocalipse manifestava aos cristãos que estavam sofrendo perseguição naquela época, estavam sendo presos, perseguidos, sendo desposados das suas casas, dos seus terrenos, estavam perdendo seus empregos, seus maridos estavam sendo mortos, suas mulheres estavam sendo escravas, seus filhos estavam sendo escravos, mortos. O que vinha a eles quando João levou essa carta e era lida nas igrejas? Também. Sabe qual é o ponto principal nevrálgico do Apocalipse? O que está descrito no seu primeiro capítulo, no seu primeiro versículo. Porque a partir do início se dá toda a revelação do Apocalipse. Diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, a parte A. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar. O que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Mas a primeira expressão é revelação de Jesus Cristo. Os acontecimentos são posteriores. Eu preguei ontem aqui e citei esse texto. A expectativa de amar a volta do Senhor, a expectativa dele manifestar a sua glória e vir nos buscar. Não como alguém que está desesperado para sair daqui, porque está com medo de pecar, de cair, de cometer algo contra Deus. Não é isso. O temor não manifesta amor, mas o perfeito amor lança fora todo medo. Então quem tem amor ama a vinda de Jesus a despeito das adversidades. Ama. Ainda que o pecado esteja ali, a tentação esteja nos levando, nos seduzindo, ele olha para Deus e ora, ele fala: Senhor, eu queria muito aquilo dali, a minha carne queria muito aquilo dali, mas eu não vou querer aquilo dali, porque eu amo mais o Senhor do que aquilo. Ele tem amor, ele ama. Então, quando é ministrado a ele que a carta do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, há uma expectativa, há uma esperança. O Apocalipse não é para botar medo em ninguém não, irmão.
O Apocalipse não é para deixar ninguém nervoso. Meu Deus, as 7 taças da ira. Que flagelo, destruição. Nibiru. Nibiru, tô vendo Nibiru. Isso é banal perto da revelação de Jesus Cristo. Isso é banal. Quando o Senhor apontar no céu com seus santos anjos, a Bíblia fala que o céu e a terra vão perder o seu lugar mediante a sua glória. A palavra fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que os mortos vão ressuscitar. A palavra fala que a terra vai ser restaurada. Tudo isso pela revelação de Jesus Cristo. E por que tudo isso? Por causa do amor. Por causa do amor. E aonde nós se incluímos? Já estamos totalmente incluídos. Mas aonde Éfeso é incluída nisso e aonde nós estamos incluídos nisso? Agora, mas eu quero falar para você, quem era Éfeso? Quem era a portentosa Éfeso? O estudo fala que Éfeso era a capital da província romana da Ásia Menor, com Antioquia da Síria e Alexandria do Egito. Era uma cidade portuária. Era uma das maiores cidades do litoral, naquela época, ao leste do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo. Éfeso tinha um teatro. Preste atenção, eu nunca fui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Quem aqui foi? Ninguém aqui foi no teatro também? A gente precisa mais de cultura, hein, igreja? A gente está com pouca cultura, hein? Ninguém foi no Teatro Municipal. A glória a Deus. Lá em Éfeso, os efesianos tinham um teatro que comportava aproximadamente 24 mil pessoas dentro dele. Era uma cidade que tinha piscinas públicas. Imagina como era bela a Éfeso. O pessoal lá do Rio de Janeiro lá fizeram um negócio lá no Madureira, né? Os negocinhos lá para lavar a canela, os negócios para o pessoal se refrigerar, porque fica todo mundo bobo. Aquilo ali foi a merreca que os caras deixou pra gente. Entendeu? O resto... Mas Éfeso tinha piscinas públicas. Eu não precisava pagar, ir lá para os sítios, lá para dentro do saco, lá e pagar R$7 e tomar banho. Graças a Deus, nosso pastor tem um sítio, então eu ainda tomo um banhozinho de graça. Mas a maioria dos sítios ali dentro, você tem que pagar. Mas Éfeso tinha piscinas públicas. Um teatro que comportava aproximadamente 24 mil pessoas dentro daquele teatro. Éfeso tinha o seu glorioso templo da deusa Diana. Quem lembra? A Diana dos Efésios, dos Efesianos. Que era um templo que tinha 100 colunas de mármore. Era uma suntuosidade fora do comum, sem precedente naquela época. Era uma das 7 maravilhas do mundo naquela época, o templo da deusa Diana. Era a portentosa Éfeso. Éfeso tinha aproximadamente 25 mil habitantes naquela época. É um número absurdo para aquela época. Parece até que eles ainda estavam cumprindo ainda o que Deus mandou lá no Gênesis. Sede fecundo e multiplicai-vos. Estavam manifestando isso daí. 25 mil pessoas habitando em Éfeso. Éfeso manutenia o comércio portuário. Então era uma cidade rica, munida de recurso monetário. Era rica, abastarda. E foi lá que o apóstolo Paulo quis fazer a sua viagem e implantar lá uma igreja dos crentes efesianos. Foi lá que o apóstolo Paulo, os seus aventais curavam pessoas, seus lenços, seus aventais, lá em Atos, capítulo 19, vamos lá rapidinho. Vamos lá em Atos, vamos ver isso daí. Atos, capítulo 19. Apolo diz assim, o que aconteceu? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. Por quê? Ele indagou: recebeste o Espírito Santo? Olha só o avivamento que aconteceu. Recebeste o Espírito Santo na época que creste? Ao que lhe replicaram: de forma alguma, nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo foste batizado então? E eles declararam: no batismo de João.
Então Paulo lhe explicou o batismo realizado por João, que foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus, e compreendendo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Houve ali um avivamento naquele lugar, através da vida do apóstolo Paulo. Quando a gente vai para o versículo 10, olha só o que acontece. O apóstolo Paulo ficou 3 anos em Éfeso, e assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia puderam ouvir a palavra do Senhor, tanto judeu como gregos. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até os lenços e aventais de Paulo, que Paulo usavam, eram levados e colocados sobre os doentes, e estes eram curados de todas as enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. Olha só os milagres que Éfeso viveu. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar aqui aquele fato famosíssimo dos filhos do sacerdote Seva, que quando eles viram os lenços aventais de Paulo expulsando demônio, curando enfermo, eles já praticavam a prática de expulsar demônios, mas quando eles viram aquilo ali, Paulo utilizando a autoridade que era o nome de Jesus, eles queriam imitar e tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados de espírito maligno, mandando: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. O que assim procediam era 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, um daquele espírito demoníaco lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, entretanto vós quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles e dominou e agrediu com tamanha violência que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Que vergonha! Aí o texto continua: assim que esses acontecimentos se tornou conhecido por todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, à magia negra, à negridão das trevas, se reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os preços, chegou a estimativa que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata, que no caso na época era chamado de denário. Eu fiz uma matemáticazinha rasa, que esses 50.000 denários aqui eram ordenados por um dia de trabalho de um trabalhador comum. Em média aí, entre 50 a 100, né, dependendo da profissão. Tem gente que trabalha aí, ganha R$80 por dia, tem gente que trabalha, ganha 130 por dia, tem gente que ganha R$40 por dia. Eu coloquei um preço razoável aí, R$50 por dia. Sabe quanto que deu? Só esses livros queimados aqui, por causa do avivamento, por causa da palavra do Senhor pregada naquele lugar, deu ali redondamente, 2.500.000 reais. Em livro de bruxaria, de ocultismo queimado. Aí tem pessoa que se converte ao Senhor, não quer quebrar aquele CDzinho do mundo que está lá, encostado. De R$5, pirata ainda. Pirata. Olha a maldição. Não quebra aquele DVDzinho de pornografia maldito, que está lá escondido, que vê sozinho, quando está em casa. Não apaga um vídeo maldito, tirado de pornografia, da mita, das trevas, seja lá o que for, do celular. Não consegue tirar. Essa pessoa não conheceu o amor de Deus. Não teve intimidade com o Altíssimo. Os efesianos, quando se converteram, aquilo que eles gastaram recurso, dinheiro, eu estou falando de 2.500.000 reais queimados pelo avivamento, por conhecer a fé em Jesus. O Evangelho é mudança, é conversão, é uma volta. Quem conheceu a Cristo não fica com mimimi. Quem conheceu a Cristo de verdade, guarda o amor, luta para guardar o amor, faz de tudo para agradar o Todo-Poderoso de Jacó.
O que eu tenho que tirar, Senhor, é isso, eu vou tirar. O que eu tenho que destruir, é isso, eu vou tirar. Por quê? Porque eu te amo. O amor é manifesto, irmão. O amor não é abstrato, verbalização. E o que acontecia com isso? Versículo 20. E assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Como que ela prevalecia poderosamente? Com discurso? Com balbucio? Não, pelas atitudes dos efesianos. Um bruxo abandonou a bruxaria, a feitiçaria. Os livros ele queimou, porque se isso não faz bem para mim, não faz para ninguém. Eu vou destruir, eu vou queimar, eu vou tirar isso da existência humana. Aquilo que fez mal a mim, eu não tenho que dar a ninguém não, irmão. Se não faz bem para mim, vai fazer bem para outro. Se o Senhor ordenou a eu tirar da minha existência, da minha vida isso, eu vou dar para outro. Ah, vou dar para outro, eu não fico isso aqui, mas vou dar. Que não, queima, destrói, acaba com tudo. Geralmente quando um espírita se converte, ele dá as suas imagens para o pastor ali, dá o seu final ali. Ele faz isso, atitude, é aqui da Bíblia. Eu coloquei CD de música, vídeo, porque é a nossa realidade. Ninguém aqui é espírita ou foi outrora, ainda que fosse, amém. Mas o que está dentro do nosso campo, para a gente remover, um palavreado, palavrão, comportamento indecente, faz do culto o que quer. Querido, sabe o que é culto? Sabe o que significava culto no hebraico? Serviço, trabalho. Quando eu me encontro com Jesus, eu me encontro com trabalho, serviço. Agora as pessoas vêm ao culto, acham que está no restaurante, quer ser servida. Não, você vem para trabalhar. Você está enganado, isso aqui não é teatro. Isso aqui é onde o Todo-Poderoso me dá as ordenanças para eu trabalhar. Culto é trabalho. Aprenda isso. Isso aqui não é teatro. Você vem para aprender a servir. Servo do Senhor. Quando você abre a epístola de Tiago, irmão de Jesus, hein, irmão? Vamos ver o que ele fala. Olha só, mas as pessoas não querem saber disso aqui. Isso aqui não é ensinado, não é pregado. Tiago capítulo 1. Olha só, irmão, quando você lê o primeiro capítulo, o primeiro versículo, presta atenção, ali tem sempre algo chave. Olha só o que Tiago, irmão de Jesus, falou. Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago o quê? Vamos falar mais alto. Tiago, servo de Deus. Servo. E do Senhor Jesus Cristo. Servo. O servo trabalha. Culto é trabalho. Aí aqui eu já vou falar algumas coisas aqui. Pela autoridade do Espírito Santo. Acaba o culto. Aqui, o culto aqui. Mas o culto não acaba nunca. O culto é infinito, sabe disso, né? O culto é infinito, o incenso não pode parar. O óleo do candelabro não pode acabar. Eu tenho que olhar a chama do candelabro. Se ela diminuir, eu lanço azeite. Eu continuo prestando culto ao Senhor. Oração, palavra, eu continuo adorando o Senhor. O culto acaba aqui, entre aspas. Mas eu viro as costas e vou embora. Não ajudo ninguém a juntar a cadeira. Eu vou embora, não quero saber de nada, nem de ninguém. Tá bom, já assisti meu teatro, a cena, meu pastor negão lá, bobão, já fez o teatro dele, então eu vou embora. Ajuda a juntar uma cadeirinha. Nunca fez isso na vida quando veio aqui, nunca. Nem a própria cadeira que ele sentou, ele tem um trabalho de tirar e botar. Que culto que você prestou? A quem você adorou? A você mesmo. Eu tenho notícia para te dar. Deus não divide a glória dele com ninguém. Quem faz isso não ama. Porque quem faz isso não está pensando no seu irmão. A igreja somos nós, um corpo.
Não é a estrutura, mas aqui é a casa da Marina do Ismael, irmão. O Ismael trabalha, a Marina também. Vários irmãos aqui são obreiros aqui da casa do Senhor. Todos são obreiros da casa do Senhor, todos. Todos nós estamos trabalhando. Mas se eu não ajudar os meus irmãos, o serviço fica pesado. Não pode ficar só no ombro do Ismael, dos irmãos da adoração aqui do louvor, os diáconos e os obreiros. Você também faz parte do corpo. Você também está trabalhando para o culto. Porque você ama, você faz a sua parte. O apóstolo Paulo ensinou, pregou, discipulou. 3 anos lá, fundou a igreja. O apóstolo Paulo não era um pastor, mas ficou lá 3 anos discipulando. O apóstolo Paulo era um evangelista, um missionário, um apóstolo. Ele fundava a igreja, estabelecia presbíteros, diáconos, pastores, evangelistas, mestres, e ia embora, continuava fazendo a obra do Senhor. Ele deixou a igreja dos Efesianos sob a responsabilidade de pessoas. Quem foram as pessoas que pastorearam Éfeso? Eu vou falar para você. Primeiro, o apóstolo Paulo. Pedro também passou. Olha só o nível da igreja de Éfeso. Discipulada pelo apóstolo Paulo. 3 anos de discipulado, de teologia, de curso. Aprenderam tudo sobre o fim dos tempos. Tudo. O apóstolo Pedro. Aprenderam a ser firme. Descer madeira. Feito para serem presos e mortos. Animais irracionais. Aprenderam a ser firme como Pedro e tal. Aí teologia, as profundidades, como o apóstolo Pedro falou. Rapaz, Paulo escreve coisas pela sabedoria que lhe foi dada, coisas que são difíceis de interpretar, mas aprenderam com ele. Foi discipulado também por Timóteo. Timóteo foi pastor de Éfeso. Essa igreja também foi pastoreada por Apolo. Os obreiros e diáconos de Éfeso, Priscila e Áquila, que Paulo teve o epíteto de colocar aos romanos o nome deles lá. Está lá daqui, pá. Priscila e Áquila. Serviçais, diáconos, obreiros da casa do Senhor. E outro pastor, que foi pastor de Éfeso. Quem foi? Quem chuta? Quem? João. O teólogo do amor. Quando você vai para a epístola dos Efésios, no capítulo 1, Paulo ele diz: eu ouvi falar da fé de vocês. Olha só, irmão. É como se o nosso pastor Elvis está lá em... Como é que é? Não sei o que lá dos boi tacados, né? Alguma coisa do boi tacando. Campo dos boi tacando? Campo dos boi tacados, né? Que nome, raio de nome é esse? Campo dos boi tacados. Dos goitacás. É. Então ele está lá. Então, chegou até o apóstolo Elvis lá. Alguém falou: Elvis, você tem que ver a igreja de Magé. Os caras estão cheios de fé, irmão. Os caras estão firmes. E maior, Elvis, você sabe que João está lá, né? Sei, aham. Eles estão cheios de amor fraternal. Efésios capítulo 1, versículo 15 e 16. Paulo escreveu e falou a carta para eles: eu tenho ouvido falar da fé de vocês, oh aleluia, e do amor fraternal. Do amor fraternal. Que amor é esse? Que vocês têm um pelos outros. Efésios 1,15. Eu tenho ouvido falar desse amor de vocês. João, a Bíblia diz que é o discípulo a quem Jesus muito amava. Amém? Aconteceu um fato com João, está descrito só no seu Evangelho. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26. Jesus, quando estava crucificado, ele falou algo para João, quem lembra? Versículo 26 e 27 diz assim: e quando Jesus, contudo, viu a sua mãe junto a ela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Versículo 27. Em seguida disse Jesus a seu discípulo: eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado, isso aqui é profundo demais. O discípulo amado
a recebeu como parte da sua família. Naquele momento ali, Maria se tornou mãe de João e João filho de Maria. E sabe quem João levou para Éfeso? Maria. Agora imagina você estar numa igreja onde é discipulado. Apóstolo Paulo sai, deixa Timóteo, vem Pedro, vem Apolo, cheio de sabedoria do Espírito Santo, diz a palavra. Depois vem o apóstolo João, e junto com ela vem Maria, a mãe do Messias. Imagina aquela senhora na frente, aqui sentada, João ministrando, e uma jovem precisa de um conselho. Oh, meu Deus. Aí ela vai até a anciã ilustre daquela igreja, pede conselho. Irmão, o que teu filho ensinava quando meu marido se comportava dessa maneira? Aí ela vai falar: ame o seu marido e seja submisso a ele. Ame incondicionalmente. Por que, Maria? Ele que está errado. Minha filha, o amor constrange. Aí João está ensinando, pregando: Deus é amor e quem não ama não conhece Deus. Que igreja é essa? Só que aconteceu algo na história dessa igreja. Aconteceu algo. O que aconteceu? Apocalipse capítulo 2, versículo 2, 3 e 6. Diz o Senhor aos Efesianos e diz ao Senhor aos cristãos da igreja, vozes da verdade: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, que não pode tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eles eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de todas as espécies por causa do meu nome, e não deixaste desfalecer. Versículo 6, pula para lá. Tens contudo a teu favor que odeia as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas aqui que eram da escola de Balaão. Balaão profetizava por dinheiro. Os efesianos odiavam, os cristãos da igreja Voz da Verdade também odeiam os falsos profetas. Também odeia. Não se macuna com o mal, com o pecado, com a idolatria, com o comércio na igreja. Os cristãos da igreja que estão em Voz da Verdade têm prazer e audácia em falar: eu conheço sobre a ceia do Senhor. Não é a Santa Ceia, mas é a ceia do Senhor. Está tudo errado o que vocês fazem aí. Não é bem assim acerca da tribulação. Eu conheço acerca da volta de Jesus. A sua teologia está errada. Mas de nada adianta você saber isso se você não tem amor. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não se vangloria. O amor não se ensoberbece. O amor não suspeita mal. Não adianta odiar as práticas hereges e não amar o herético. Não adianta odiar o pecado e junto com isso odiar o pecador. Pastor, tenho que odiar o pecado? Tenho, porque Deus odeia. Ele falou que odeia a prática dos nicolaítas. Mas eu devo amar o pecador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho dele. Você não deu o seu filho por ninguém? Não deu você mesmo por ninguém? O perigo de ter uma ortodoxia, uma doutrina, uma teologia certa e não tiver amor, leva a igreja à extinção. Porque hoje o que existe lá, hoje é o terreno da Turquia, onde era Éfeso, só tem ruína. O perigo de ser uma igreja aparentemente correta. Irmão, qual cristão que não queria fazer parte da igreja de Éfeso? Eu queria fazer.
Você está louco fazer parte da membresia de Éfeso? Claro que eu queria fazer. O apóstolo Paulo pregou aqui. Quem? João, Pedro, Apolo. Meu Deus. Maria, mãe de Jesus, congregava aqui. Congregava. Eu queria fazer parte. Mas não adianta eu fazer parte de uma igreja que tem uma teologia, uma palavra viva, eficaz, penetrante, e não tiver amor. Isso leva essa igreja à extinção. A extinção. Éfeso trabalhava. O que não faltava em Éfeso era trabalho. Evangelismo. Éfeso ia. Vigília. Estamos lá. Ajudar o irmão. A gente está junto. Vamos juntar recursos aqui. Vamos levar para os irmãos que estão em dificuldade lá. Éfeso trabalhava. Congresso jovem. Éfeso fazia. Enquanto de casar. Está aqui. A gente faz. Mas tinha amor? Não. Então não adianta. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre o amor, em 1 Coríntios, ele fala algo fantástico. Ele fala assim, preste atenção. E agora, passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa e como prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas e não tiver amor, nada serei. Serei. Não é nada terei, é nada serei. Amor tem que fazer parte da minha personalidade. Aí ele fala, mesmo que o Deus necessitado, tudo que possui, entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não trarão qualquer benefício real. Por que Cristo, o benefício de Cristo foi real? Porque ele se entregou com amor, irmão. Amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimento. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre, porque o amor é eterno, vem de Deus, é divino, não morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. E o versículo 13 ele fala, sendo assim, permanece até o momento esses três, a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Amor. E aquilo que era a marca daquela igreja, a qual Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 1, versículo 15 e 16, eles deixaram se perder, que era o amor. Irmão, quando eu ouço Deus falar isso, me traz temor. Porque eu posso estar fazendo várias coisas que aparentemente são legítimas fazer, mas sem amor. E Deus não quer que você faça nada sem amor. Nada. Versículo 4 ele disse, entretanto, aí aqui você coloca o seu nome, Ricardo, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Senhor, o que eu tenho que fazer? Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. Quando se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do lugar. O arrependimento é sempre a última, é sempre a mesma dose, arrependimento. É sempre a última saída, arrependimento. Fique de pé no nome de Jesus. Vamos de novo. Feche seus olhos. Feche seus olhos.
Eu ouço o Senhor dizendo, irmão, dizendo para mim, dizendo para você, dizendo para a igreja cristã Vozes da Verdade, como ele disse para os efesianos,